Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Nos encontramos uma vez mais para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por este dia de vida e por este momento que vamos ter estudando a Bíblia, e também agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco diariamente. Que Deus esteja com cada um de nós, nos dê um bom dia, e nós queremos aqui mandar um alô especial para todos aqueles que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem. Sidival e Eliana são de Guaxupé, Minas Gerais. Sirlene Coelho de São Félix do Xingu, no Pará. Cláudia Costa de Rio Verde, em Goiás. Jerusa de Campina Grande, na Paraíba. Francisca Justino de Rio Branco, no Acre. Edeusuíta Barreto é de Alagoinhas, na Bahia. Valmir Souza é de Ministro Andreasa, em Rondônia. Vaneide Albuquerque é de Queimadas, na Paraíba. Márcia e Benedito, São José do Rio Preto, em São Paulo. Maria José de Campo Grande, na Paraíba. Mafalda Ferreira de Praia Grande, em São Paulo. Cleide Marques de Paulista, lá em Pernambuco. Também Revelino Silva de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Que Deus abençoe a todos e agradecemos. E iremos sempre mandar um alô. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia e também pelo momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos dê entendimento e que possamos também colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoe a todos os irmãos e amigos onde quer que estejam, aqueles que nos pedem orações. Tu conheces muito bem os problemas que cada um enfrenta. Depois, a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir o estudo da semana, onde estamos falando sobre o que as pessoas veem em nossa casa. Qual é o testemunho que nós estamos dando deste Deus que nós conhecemos, deste Deus que nós servimos? Nós sabemos, amigos e irmãos, que as pessoas, elas imitam umas às outras. E o apóstolo Paulo, na sua palavra, ele vem falando em vários versículos bíblicos que nós deveremos ser imitadores de Cristo. E ele diz ainda mais que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim, olha, você não me tenha como exemplo. As pessoas usam esse argumento, né? Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui, sede meus imitadores, quer dizer, sigam o meu exemplo, porque o apóstolo Paulo, ele procurava viver em sua vida aquilo que ele cria e que ele procurava servir a Jesus. E a vida do Paulo, após a sua conversão, era uma vida semelhante à de Jesus. E nós lemos então, na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 4, no verso 16, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Vejam, a pessoa para falar, olha, você tem que me imitar, é porque a pessoa ela tem convicção daquilo que ela faz, não é mesmo? Porque quando a pessoa diz assim, olha, não me tome como exemplo, quer dizer, não olha para o que eu faço, olha para o que eu falo. Não, olha para o que eu faço. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Temos falhas, nos iramos, ficamos bravos em determinado momento, mas nós precisamos ser puros, verdadeiros, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ter o exemplo de Cristo em nossa vida. Amar as pessoas assim como Jesus amou, nós perdoarmos assim como Jesus perdoou. Nós lemos também em Efésios capítulo 5, no verso 1, Efésios 5, verso 1, o apóstolo Paulo também dizendo, olha, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Primeiro ele diz, sede meus imitadores, agora ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e no verso 6. 1 Tessalonicenses 1, verso 6, aqui ainda o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Todos nós cristãos temos tribulação. Ninguém está livre de sofrimento, de problemas.
todos nós passamos por momentos difíceis em nossa vida, mas nós temos que ser imitadores, diz aqui o apóstolo Paulo, imitadores do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meia tribulação com alegria no Espírito Santo. E ainda em Hebreus capítulo 6, no verso 12, Hebreus capítulo 6, verso 12, nos diz a palavra de Deus: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então nós vemos aqui claramente na palavra de Deus que nós cristãos precisamos ser imitadores de Jesus. Que as pessoas vejam em nós que nós temos em nós o caráter de Jesus. Eu quero dizer a todos os pais que o lar é uma escola. E é na nossa casa, em nosso lar, onde aprendemos a compartilhar princípios e valores além de posturas. Os pais, pai e mãe, são modelos para os seus filhos. Os pais, eles partilham com seus filhos uma fé em comum, bem como um conjunto de princípios. Meninos e meninas, mesmo que ainda pequenos, eles gostam de imitar os seus pais em todos os sentidos. Se o exemplo que os pais estão dando a seus filhos são os melhores exemplos de fé, exemplo de amor, de carinho, de compreensão, exemplo de paz familiar e uma religião em comum, o pai e a mãe professam a mesma religião, é provável que esses filhos seguirão os passos de seus pais, imitando-lhes o exemplo de vida. Mas, se os pais forem maus exemplos de vida, é possível que os filhos também os imitem em seus erros. Existe um compartilhamento em família para o bem ou para o mal, e por isso se faz necessário que os pais sejam pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas religiosas, pessoas moralmente comprometidas com a Bíblia Sagrada e com a ética cristã, a fim de que seus filhos tenham um bom exemplo a seguir. Hoje nós vemos os adolescentes, os jovens, não obedecendo mais, nem respeitando ninguém. Por quê? Porque não aprenderam no lar. É no lar que é a escola, que os pais têm que educar, têm que ensinar a respeitar, a valorizar as pessoas. Hoje nós vemos aí os adolescentes e jovens quebrando todas as escolas, isso especialmente no Brasil, tem acontecido muito. Os filhos perderam uma referência. Os pais não são mais um bom exemplo para os filhos. E então, se os pais educassem em casa, dessem exemplo, fossem pessoas, como nós dissemos aqui, pessoas honestas, trabalhadoras, religiosas, moralmente comprometidas com a palavra de Deus, os filhos seguiriam também estes exemplos. Então, nós vemos aí a juventude atual não respeitando mais ninguém, não valorizando as pessoas e os patrimônios públicos depredando, porque não foram ensinados em casa, os pais não deram exemplo, infelizmente. Os pais não corrigiram quando deveriam corrigir, no momento certo, ainda crianças. E então eles cresceram fazendo e vivendo como vivem hoje. Nós precisamos, amigos e irmãos, ser exemplos. Nós precisamos deixar com que as pessoas vejam em nós que somos imitadores de Jesus, que eles possam ver Jesus em nossos atos. E quando os pais, então, convidam outras pessoas para uma refeição de relacionamento social, ou mesmo para um estudo bíblico, ou quando participam juntos de um programa de desenvolvimento conjugal, os visitantes, aquelas pessoas que estão em nossa casa, elas veem um modelo. Então, a demonstração de reciprocidade, afirmação, comunicação, resolução de conflitos e adaptação de diferenças testemunham da vida familiar em Cristo. O nosso lar precisa ser um lar de influência social, que as pessoas vejam que nós estamos sempre participando
de eventos em que se preocupam com a condição social dos demais, aqueles que têm pouco, que possamos estar compartilhando aquilo que nós temos, aqueles que estão enfermos, que possam ser visitados por estes casais cristãos. Isso tudo é exemplo para os filhos, para que eles cresçam também vivendo este relacionamento social com as pessoas. Nós precisamos então aprender na palavra de Deus que precisamos ser imitadores de Cristo e que nós possamos dizer assim como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores. Ter certeza que nós estamos vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, e que através do nosso exemplo, os nossos filhos permaneçam firmes nos caminhos do Senhor e que também outras pessoas possam vir a aceitar a Jesus em suas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência ao estudo, mas lembre-se: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Que Deus nos abençoe.